Boa tarde. Iniciamos agora a terceira aula do curso A Construção do Racismo e da Luta Antirracista. O curso faz parte da política de formação de servidores do DEGASE, sendo promovido pelo NEABD, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do DEGASE, um órgão componente da estrutura interna da Escola de Gestão Socioeducativa Professor Paulo Freire. Hoje, e nas duas próximas quintas-feiras, dias 26 de novembro e 3 de dezembro, a partir das 15 horas, estaremos aqui nesse canal apresentando o curso. O curso é aberto aos servidores do DEGASE, aos operadores do Sistema Socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro e para o público em geral. As inscrições já foram encerradas, então vocês que estão inscritos, vamos até o final do curso. Mas o acesso às aulas está completamente liberado pelo canal do YouTube da Escola de Gestão Socioeducativa, por onde a gente está conversando agora. Tá? Peço o seguinte, você que ainda não curtiu, dê um joinha, dê uma curtida no nosso canal, tá? E depois se inscreve. É muito importante para a gente aumentar o número de pessoas e a partir do momento que você esteja inscrito, você vai receber todas as atividades do nosso canal. O curso ele tem carga horária de 40 horas, sendo que 20 horas são em aula online neste canal e 20 horas de trabalho escrito na plataforma Google Sala de Aula, onde os alunos terão que realizar no final do curso, com supervisão de professores aqui da Escola de Gestão Socioeducativa, um texto. A carga horária serve tanto para a progressão funcional dos servidores aqui do DEGASE, quanto como atividade extracurricular dos cursos superiores. Para a certificação, os alunos terão que realizar no mínimo 75% das atividades. Agora eu vou explicar como essas atividades são avaliadas. Então, cada atividade ela tem duas fases. Uma é assistir a aula aqui no canal da Escola de Gestão Socioeducativa. Então, agora a aula ao vivo, daqui a pouco o professor Denilson da UERJ vai estar conosco. Depois, essas aulas ficam lá no canal. Se por um acaso você assistiu a aula agora, quer rever a aula, é só entrar no canal que ela está lá disponível. Também é necessário fazer uma atividade na sala de aula do Google Classroom. Os alunos inscritos no curso receberam um e-mail e já estão lá dentro das salas de aula. Tem a sala de aula dos servidores do DEGASE e tem a sala de aula para quem não é servidor do DEGASE. Nas duas salas de aula, as atividades são as mesmas. Então, assistiu o vídeo e faz logo depois essa atividade. Tá? Essa atividade está dentro do que a gente chama, na sala de aula, de laboratório da palavra, onde eu e o professor Aderaldo Gil verificamos e avaliamos os textos produzidos. Os textos têm relação com cada aula e também serão utilizados como subsídios para o trabalho final do curso. Cada trabalho vai ser publicado no final do curso na revista U. Vocês podem ver aí no chat, tem o link da revista U e aqui na tela dá para vocês verem a capa da edição número 3, que é a última edição da revista U. Então, esse texto no final, tá, vai ser publicado na parte da revista U para os alunos. As aulas, os textos dos professores também vão ser publicados na revista U. Esse curso, o material dele vai ser publicado na revista AU número 5. Então, você aluno, você aluna, para receber a presença integral e a carga horária relativa à aula, é necessário, repetindo, assistir a aula que fica disponível no canal do YouTube da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire e com o link
na sala de aula do Google Classroom. Entrou na sala de aula, tem o link da aula. E depois fazer o texto. Um exemplo, né, de atividade de texto. Na primeira aula, foi solicitado fazer um roteiro e um resumo da aula. Quem não fez, tinha até ontem para entregar. Eu vou abrir para mais uma semana para quem não fez atividade 1 e atividade 2, que tinha até ontem 11h59 para ser entregue, eu vou abrir para mais um prazo. Só que nesse novo prazo, o aluno não tem a nota até 100. Então, só vale 80% da nota. Tem que ficar atento porque é necessário para a certificação integral 75%. Tá? Então, gente, quem não fez a atividade, faça a atividade, envie a atividade lá pelo Google Sala de Aula. Tá? A segunda, né, foi o fichamento. Né? Fichamento é uma atividade normalmente utilizada para texto escrito. No nosso caso, a gente fez o que eu chamei de fichamento audiovisual. Né? Então, resumindo, para ter a presença e as horas complementares, é necessário assistir os vídeos das aulas e fazer a atividade no Google Classroom, ok? Se você, aluno, se você, aluna, tiver ainda alguma dúvida, tá? Envie uma mensagem ou pelo nosso chat ou pelo nosso e-mail, que vai aparecer agora aí no chat. Ok? Então vamos lá. O curso A Construção do Racismo e da Luta Antirracista tem por objetivo refletir como o racismo opera e busca se perpetuar em diferentes espaços sociais e como, em contrapartida, as ações perpetradas pela luta antirracista. Hoje, nossa aula é com o professor Denilson Araújo de Oliveira, professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a aula Reflexões acerca do genocídio no Brasil. Hoje também é véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Em 2003, pelo artigo 79b da Lei 10.639, o dia 20 de novembro foi incluído no calendário escolar como Dia Nacional da Consciência Negra. 8 anos após, em 2011, a data foi oficializada no calendário nacional pela Lei 12.519. Atualmente, cerca de 1.000 cidades e diversos estados têm a data como feriado, inclusive o nosso estado, o Rio de Janeiro. A data foi escolhida para homenagear Zumbi dos Palmares, assassinado neste dia em 1659. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo que existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Zumbi hoje é considerado um dos símbolos de resistência e luta dos negros e negras brasileiros contra as enormes desigualdades perpetradas no Brasil ao povo negro. Zumbi foi morto no dia 20 de novembro de 1695. De lá para cá, e antes de lá, o projeto de extermínio do povo negro é o maior cancro do racismo no Brasil. Como nos fala Abdias do Nascimento no livro O Genocídio Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, publicado em primeira edição no ano de 1978, e numa versão que aqui eu interpreto livremente as falas de Abdias, no Brasil há múltiplos genocídios do povo negro. Um genocídio de aniquilamento do corpo, um genocídio de visibilidade, um genocídio de acesso aos postos centrais de comando, um genocídio de referenciais, que existem, e muitos, porém são ocultados, um genocídio de modelagem de subjetividade, um genocídio de cultura, que é a principal base da arte e da cultura brasileira, mas o crédito é subtraído do povo negro. Aqui em nosso curso, colocando a Lei 10.639 em prática, apresentamos diversas formatações das lutas cotidianas antirracistas. Então,
Para mais um passo dessa nossa luta, gostaria de apresentar o professor Denilson Araújo de Oliveira, na aula Reflexões acerca do genocídio negro brasileiro. Denilson é doutor em Geografia pela UF, Universidade Federal Fluminense. É professor do Departamento de Geografia e da pós-graduação em Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. É professor também do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, na UF. É integrante do Instituto Búzios e coordenador do NEGRA, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora. A aula do professor Denilson, como as aulas aqui do nosso curso, estão divididas em duas partes. Nessa primeira parte, o professor Denilson apresentará suas ideias e após a fala do professor Denilson, teremos mais ou menos 30 minutos para perguntas da audiência, tanto dos alunos quanto dos que não se inscreveram, mas que estão assistindo. As perguntas deverão ser enviadas pelo chat, tá? Então, durante a aula, surgiu uma questão, elabore a pergunta em forma de texto e já nos envie no chat. Não precisa deixar o final da fala do professor Denilson, não. Pode ir enviando as perguntas. Nós vamos anotar. Na volta, né, ao fim da fala do professor Denilson, a gente já passa as perguntas diretamente para ele. Né? Gostaria, antes do Denilson começar, de agradecer ao Denilson que no processo de elaboração do curso, principalmente em relação ao título, né, que eu ficava trocando com os professores, o Denilson foi o que complementou o curso, o título do curso. Né? Então, hoje o curso, que se chama A Construção do Racismo e da Luta Antirracista, a segunda parte foi uma sugestão que nós acatamos do professor Denilson. Então, Denilson, agora é contigo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso 5º curso NEAB Degase. Muito obrigado, André. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos da organização. Queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui com vocês nesse dia, nas vésperas desse dia histórico da luta do povo negro no Brasil, da luta do combate ao racismo e da luta do povo negro produzindo não só resistência, mas produzindo outros projetos de sociedade. Porque essa é a marca do povo negro do Brasil, estabelecer outros projetos de sociedade. Eu queria também agradecer a toda a infraestrutura que está aqui nos permitida do Emerson e todo o pessoal do Degase. E quando o André e o Gil me fizeram o convite para falar sobre esse tema, reflexões acerca do genocídio negro no Brasil, eu aceitei prontamente e me veio exatamente, queria colocar aqui algumas questões para reflexão, questões em que a sociedade brasileira, especialmente as suas instituições, não desejam fazer. Então, colocar em debate a questão racial e o seu racismo de extermínio e o seu racismo de exploração é um tema que as instituições no Brasil, durante séculos, se silenciaram no enfrentamento às opressões, no enfrentamento às subordinações, no enfrentamento às desigualdades. E aqui o meu objetivo, na conversa que eu quero ter com vocês hoje, é compreender o que eu estou chamando da dimensão espacial do racismo. Ou seja, como é que o racismo se inscreve na sociedade brasileira, que é bem diferente de outras sociedades. Nós entendemos que o racismo está nas engrenagens do capitalismo. Ou seja, para lembrar que a máxima de Malcolm X, não há capitalismo sem racismo.
Só que em cada localidade ele ganha dimensão muito própria. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, para entender como é que foi se estruturando aquilo que hoje o movimento negro no Brasil e no mundo, tá? Isso há séculos, séculos, já vem denunciando, como o André leu aqui no professor Abdias do Nascimento, o título do seu livro, O Genocídio do Povo Negro. Como tem se estruturado essas ideias? Ou seja, como se constitui uma política de morte em que os negros, nem mesmo quando morrem aos milhões, gera comoção social. Isso no Brasil, isso nos Estados Unidos, via o movimento do Vidas Negras Importa, ou no contexto da Etiópia, ou na Nigéria, ou mesmo em países europeus. Como é que foi se constituindo esse modelo e como foi se, e na sociedade brasileira, a questão racial foi se estruturando as instituições. Então, já logo de cara, já entendo o racismo como um elemento estrutural de nossas relações sociais. E no meu entendimento, e aí eu tenho sugerido isso em algumas reflexões, em alguns debates, em alguns textos, eu entendo que o racismo ele inventou o negro como um problema espacial. A branquitude inventou o negro como um problema espacial. E esse negro como problema espacial, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso com vocês, ela está desde o início da nossa formação. E esse projeto que está desde o início da nossa formação, eu vou me remontar não só ao início do projeto colonial, mas eu vou remontar ao processo de sequestro e escravização na África. Eu vou me remontar aos navios negreiros. Então, nós entendemos que esse projeto racial em curso, que aí nunca foi eliminado, pelo contrário, ele continua se perdurando e se atualizando, ele tem produzido aquilo que o C.R. James tem chamado de um regime de calculada brutalidade e terrorismo. Então, aqui o racismo ele será entendido enquanto um sistema complexo. Um sistema complexo, estrutural e estruturante do capitalismo, que foi estruturando o sistema político, ou seja, as instituições de poder, de prestígio social, definido como símbolos da branquitude. Bastemos a verificar, por exemplo, as instituições de poder no Brasil são marcadas ainda pela presença do silêncio da diversidade da população brasileira. Vide as últimas eleições, quando você verifica a presença negra ainda muito pequena nas instituições do Estado. O racismo ele foi estruturando o sistema econômico. Não esqueçamos, eu sempre tenho ressaltado isso em inúmeras falas, inúmeras lives, que a estrutura econômica mundial do capitalismo foi construída a partir da transformação de corpos negros em seres desumanizados. Ou seja, a desumanização dos corpos negros para serem transformadas em mercadorias. Esses homens mercadorias, esses homens moedas, para lembrar que Achille Mbembe se constituiu como uma das primeiras mercadorias internacionais do capitalismo. Mercadorias que foram sendo construídas, mercadorias que foram sequestradas, escravizadas, levadas para o trabalho forçado em outro continente para produzir mais mercadoria. Então, toda a estrutura do sistema econômico foi desenhado a partir de um racismo de exploração. E esse racismo de exploração, lembrando aqui Carlos Moore, ele foi definindo que o negro ele é um ser para servir ao branco até a morte. Ou seja, foi se constituindo, para lembrar aqui Karl Polanyi, um moinho satânico, ou seja, um moinho de gastar gente. Esse moinho satânico, esse moinho de gastar gente, foi estruturando o sistema econômico e definindo também distinções raciais acerca do sistema cultural religioso, ou melhor,
uma hierarquia de espiritualidades, por exemplo. As matrizes cosmogônicas e religiosas de referência africana que se constituíram no Brasil passavam a ser vistas como símbolos do demoníaco. As matrizes egocentradas passavam a ser como símbolo da superioridade. Lembrando aqui, o François Fanon foi se definindo um complexo de chefe, ou um complexo de superioridade nas religiões europeias, definindo como aquilo que é o bom, o belo e a verdade. E as religiões não brancas, ameríndias e dos povos escravizados da África, passavam a ser vistas como religiões demoníacas, símbolos do atraso. Então, toda a produção cultural negra, ameríndia, passa a ser vista como folclórica, passa a ser vista como exótica. Então, esse racismo que foi estruturando o sistema político, o sistema econômico, o sistema cultural religioso, foi também estruturando a produção do conhecimento. Daí lembramos Sueli Carneiro, um diálogo com Boaventura de Souza Santos, ao nos lembrarmos dos epistemicídios. Quando aqui o André fala do Quilombo de Palmares, o Quilombo de Palmares não era apenas um projeto de sociedade, mas também era um projeto, era uma comunidade epistêmica, uma comunidade de outras formas de entendimento de mundo. Outras formas de entendimento de mundo que confrontavam com o projeto colonial. Então, o quilombismo passa a se constituir como uma estratégia de luta política no enfrentamento ao racismo no Brasil. E aí, se a gente passa então a ver que a raça e o racismo elas estão nas engrenagens do capitalismo, e aí quando eu digo a raça e o racismo elas estão na engrenagem do capitalismo, lembremos que a raça ela foi sendo mobilizada enquanto um princípio de hierarquização da diversidade humana para classificar a totalidade da população no mundo. Então, foi se definindo, por exemplo, aquilo que Walter Miolo vai chamar de identidades geoculturais. Então, tudo que se pensa sobre África, ela pensa se constituído com uma ideia do mundo negro. E apesar de um continente diverso, mas continua se reproduzindo essa ideia. Mas ainda continua se reproduzindo essa ideia, articulando sempre uma hierarquia de valores. Tudo que passa a ser produzido sobre a Europa é produzido como branco. Então, o não branco na Europa é sempre sendo visto como o anormal. Então, essa hierarquia de espaços de populações foi também definindo também que rumos dessas sociedades. Então, a raça ela foi sendo usada como um sistema de legitimação de práticas políticas de poder. Ao a raça se constituir como um sistema de legitimação de práticas políticas de poder, o seu foco sempre agiu interseccionando outras formas de opressão. Ou seja, o racismo ele se articula, ele se retroalimenta com outras formas de opressão. Então, há uma pluralidade de racismo, não há apenas um único racismo. O racismo se articula com uma lógica de uma sociedade dividida em classes. Então, o racismo nas elites, ele tem distinções no racismo no campo popular. Ele vai se articulando a uma lógica patriarcal, construindo aquilo que a Gada Quilombo vai chamar de um racismo genderizado. Ele vai se articulando a um princípio da sexualidade negra posta como a afirmação da animalidade. Então, ele vai definindo também um racismo, articulando a ideia de sexualidade. O negro sempre é símbolo do instintivo. Então, passa a se afirmar uma pluralidade de racismo, articulando a múltiplos sistemas de opressão e subordinação. O foco, portanto, do racismo, aí no entendimento que eu estou aqui sugerindo, é produzir drenagens das energias negras em favor dos privilégios brancos. Essas drenagens das energias negras em favor dos privilégios brancos, ele vai promovendo, portanto, que algumas vidas têm garantias.
ou seja, vidas que podem ter um uso indiscriminado do espaço, ou seja, aos brancos podem usar de forma sem nenhum tipo de constrangimento em qualquer lugar, e a questão racial não é vista como um problema para os brancos. Assim foi se constituindo um modelo racial na sociedade brasileira. Ou seja, os brancos não se pensam enquanto raça, mas inventam, lembra Frantz Fanon, inventam o outro como raça. Mas, ao mesmo tempo, o racismo ele vai produzindo vidas sem garantias. E essas vidas sem garantias, lembrando Stuart Hall, são vidas que têm um uso discriminado do espaço. Ou seja, eles não podem andar em qualquer lugar, em qualquer momento do dia ou da noite. E esse desafiar essas fronteiras significa vida e morte. O racismo, portanto, ele é dinâmico, plural, ele precisa sempre ser periodizado, ou seja, porque ele vai mudando com o tempo. O racismo que se constituía nos anos 70 é diferente do racismo que se constitui nos dias de hoje. O racismo do século XVIII é distinto do racismo dos dias de hoje. Mas isso não quer dizer, tá, que elementos resquícios do passado não estão presentes. O professor Milton Santos sempre lembrava que o espaço ele é a expressão do acúmulo de tempos desiguais. E se nós nunca enfrentamos de forma direta as violências e as consequências do racismo colonial, tempos da escravidão persiste nos nossos dias. Então, vamos verificando que essa pluralidade de racismos também coloca a necessidade não só periodizar, isto é, verificar como o racismo muda ao longo do tempo, mas também regionalizá-lo. Isto é, ele age de forma distinta em distintos lugares. Então, o racismo no Brasil ele é diferente do racismo do contexto dos Estados Unidos, é diferente do contexto francês. E, às vezes, no próprio território brasileiro, você vai ver diferenças entre o racismo no Rio de Janeiro, por exemplo, no racismo no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai verificar, especialmente nessa região, porque foi alvo intenso de um processo de branqueamento do território, lembrando aqui o professor Renato Emerson dos Santos, de um branqueamento da paisagem, de um branqueamento da região. Ou seja, transpor o mundo tido como civilizado europeu para os trópicos. E seja a pequena Londres, a Londrina, ou aqui no Rio de Janeiro, no caso da região serrana, que também passou por um processo de branqueamento. Trazer a Finlândia brasileira para cá, como Penedo e outras, a Nova Friburgo. Então, a gente vai verificar que esse modelo que vai se constituindo na sociedade brasileira foi inventando o negro como um problema espacial. Tá? E o negro inventado como um problema espacial, a ideia aí é criar dispositivos para constranger, frustrar, invisibilizar, isolar, interditar, impedir o uso e apropriação do espaço pelos negros. Em que contexto surge isso? Essas ideias elas já estão se constituindo no processo de sequestro da África e, principalmente, elas estão sendo desenvolvidas no navio negreiro. O navio negreiro, portanto, ele é a expressão espacial do confinamento. Ou seja, o negro não tem o destino de sua própria vida. O negro não tem a possibilidade de definir os seus rumos, não tem a possibilidade de definir quais direções e sentidos. Então, a luta por liberdade aí significa uma luta por definição acerca de sua autonomia. E aí a gente passa a verificar que a marca do racismo brasileiro, ao definir o negro como um problema espacial, a branquitude definiu o negro como um problema espacial, ela busca diminuir as potências de existir de indivíduos negros, ou das lutas negras, ou dos projetos negros. Quando André começa já ressaltando a luta do movimento negro na afirmação do 20 de novembro, André está aí colocando para nós
a necessidade de afirmar essas potências de existir que foram sendo silenciadas, subalternizadas. Essas potências de existir que, muito antes do colonialismo europeu, já estabelecia trocas milenares com os povos da área que hoje chamamos de América. Há inúmeras pesquisas que já desenvolvidas há mais de décadas sobre a articulação milenar de povos da África com povos da área que hoje chamamos de América. E essa troca de conhecimento que se revela, por exemplo, nas pirâmides, no conhecimento da matemática, que você vai ver muito semelhante no Egito, em Núbia, no Peru, na Guatemala, no México, há um processo de silenciamento dessas potências de existir, dessas trocas tecnológicas milenárias, ou seja, muito antes da invasão colonial europeia. Então, a gente passa a verificar aí que o racismo ele vai produzindo a ideia da naturalização das desigualdades, a naturalização da hierarquia racial do humano. Então, o navio negreiro ele vai já definindo que o corpo negro aglomerado nos causa mal-estar. Então, os negros nos porões nos causa mal-estar. Precisamos reafirmar uma ordem espacial dessas relações raciais que já estavam sendo construídas no navio negreiro. Então, se cultiva nos porões do navio negreiro a raiva. A raiva aí, lembra Aldelorde, é a busca da restituição da minha humanidade, que foi destituída pelo projeto colonial. E se cultiva no convés o ódio desses grupos que são produzidos apenas para nos servir. Vai se construindo, portanto, no navio negreiro, a ideia de que os negros são os símbolos da sujeidade, porque eram espaços extremamente insalubres. Então, lugar de negro é lugar sujo, já que, dependendo de onde era escravizado, sequestrado da África, podia a viagem durar, às vezes, um mês, até mais de meses, pelo Atlântico. Eram corpos sequestrados, amarrados, nus, inúmeras revoltas pelo Atlântico, e essas revoltas são silenciadas da nossa literatura historiográfica, por exemplo, são silenciadas nos materiais didáticos dos outros projetos que estavam sendo apresentados. Então, a gente passa a verificar aí, tá, que o navio negreiro vai se definindo a ideia de buscar afirmar o controle dos corpos negros, em que define-se no convés um medo branco da onda negra que pode vir dos porões. Esse medo branco da onda negra que pode vir nos porões, então todo o debate de segurança está já sendo posta nos navios negreiros. Então, quando a gente ouve, por exemplo, lembremos aqui Marcelo Yuca, quando falava que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, todo o camburão aí tem um pouco de navio negreiro, porque nunca eliminamos ou combatemos as violências que esse sistema opressivo produziu. E aí, quando todo o camburão tem um pouco de navio negreiro, lembremos de Cláudia Silva. Cláudia Silva, quando ela tem o seu corpo desumanizado, está aí restituindo o navio negreiro nas instituições de segurança brasileiras. Então, a gente passa a verificar que negros aglomerados causam medo. Então, é necessário, portanto, eliminar o mal-estar desses corpos negros que gera um medo da branquitude. Especialmente quando passam a disputar ou estar presente em espaços de poder e de prestígio social.
Então, esse vai sendo, constituindo aquilo que Charles Mill vai chamar de um contrato da dominação. Esse contrato da dominação vai criando a ideia de que não somente os brancos que são signatários se beneficiam, mas também, tá, os brancos que não são signatários a esse projeto, mas também se beneficiam desse projeto. Ou seja, a cor da pele, as características raciais passam a se constituir enquanto um capital que define uma espacialidade diferente, uma apropriação e uso diferente dos espaços, das escalas, das esferas, um olhar do outro de forma diferente. Isso constitui aí para a gente, lembrando aqui o livro Sansone, o diálogo que o professor Renato Emerson dos Santos tem feito com o livro Sansone, a construção de áreas moles e áreas duras. Essas áreas moles que o livro Sansone propõe, o professor Renato Emerson tem dialogado bastante com Sansone, é a ideia de contextos de interação onde ser reconhecido como negro não gera problema. Pode até acontecer que seja até um trunfo. Então, a gente vai verificar rodas de samba, espaços culturais negros. Então, aí, a gente passa a verificar que o racismo brasileiro ele tem uma dimensão espacial um pouco distinta de outras realidades. No entanto, tá, lembremos aqui, professor o Francis Fanon, que o racismo no contexto brasileiro ele vai construir zonas do ser e zonas do não ser. Essas áreas moles, tá, dependendo do contexto onde você estiver, se você sair dessas áreas moles, rapidamente você é visto como um não ser. Isto é, você pode ser matável. Então, a gente vai verificar aí a constituição das chamadas áreas duras. As áreas duras, tá, são contextos de interação onde ser negro ou ser reconhecido como negro pode ser questão de vida ou morte. Então, a gente passa a verificar que o racismo brasileiro ele pode ser compreendido, não deve ser compreendido, melhor dizendo, como uma coisa do passado, mas como uma vontade de poder no presente, que busca definir como o presente será interpretado, representado, como o passado será lido e quais os projetos que serão criados para o futuro. Então, o racismo age tanto a montante, no leito e a jusante. E aí isso nos lembra aqui Guerreiro Ramos, quando o Guerreiro Ramos já nos apontava há décadas essa ideia de como a branquitude inventa o negro como um problema espacial. Guerreiro Ramos sugeriu a ideia, o conceito que ele cunhou de negro como lugar. Esse conceito que Guerreiro Ramos cunha de negro como lugar, ele vai sugerir para a gente que algumas coordenadas vão afirmando esse negro como lugar. Essas coordenadas são o fenótipo, mas lembremos aí, o fenótipo não é um dado apenas da biologia, o fenótipo ele é socioespacialmente construído. As condições socioeconômicas, então todo imaginário que se dá sobre o negro sempre é pobre, por exemplo. E pobre, lembrando aqui Joel Rufino, é aquele que, ao pensar-se enquanto potência, desestrutura toda a sociedade. Então, ele promove fugos. Então, é necessário constantemente estabelecer controle, contenções, confinamentos. Vide aí o processo de encarceramento em massa da população negra. Vide aí as tensões quando os negros, especialmente aqui no Rio de Janeiro, já exemplos de várias partes do Brasil, desejam simplesmente ir para espaços de lazer que são majoritariamente espaços onde os brancos vivem. Aqui no Rio de Janeiro teve uma época que chamava-se isso de rolezinhos. Então, a gente passa a verificar o quanto o negro gera mal-estar, especialmente quando ele está em aglomerações. Mas o Guerreiro Ramos ele vai além. Outra coordenada que
dessa afirmação do negro como lugar é o patrimônio cultural. E esse patrimônio cultural, ele é geralmente posto como um patrimônio popular. E aí eu gosto aqui de lembrar o professor Muniz Sodré, quando o professor Muniz Sodré ressalta que muitos desses escravizados eram reis, rainhas e que sociedades que tinham um conhecimento sofisticadíssimo e que também foi mobilizado para o projeto colonial. Lembremos que muitas dessas sociedades que foram escravizadas eram sociedades que tinham vastíssimo conhecimento em técnicas de mineração, que foi central para o projeto metalista colonial, tanto português quanto espanhol ou todo europeu. Então, nós passamos a verificar aí que o conhecimento desses povos era central para o projeto colonial. Povos que tinham vastíssimo conhecimento em técnicas de metalurgia, ou seja, de fundição de metais, que também era necessário para não só extrair esses metais preciosos, mas para fundi-lo e exportar em direção à Europa. Então, nós estamos verificando aí que eram conhecimentos sofisticados que são silenciados. E aí, a quarta coordenada que fala para a gente, professor Guerreiro Ramos, é a sua origem histórica. E aí, cada vez mais, enquanto política de enfrentamento ao racismo, vemos hoje o movimento negro brasileiro pautar o debate da ancestralidade. E aí, pautar o debate da ancestralidade significa ressaltar que os nossos passos vêm de longe. Os nossos passos vêm de longe significa ressaltar que a construção de um outro projeto de sociedade que o movimento negro tem colocado há séculos envolve pensar uma outra ética na nossa sociedade. O respeito aos mais velhos, um projeto de uma dignidade territorial. E aí a gente passa a verificar o quanto esses dados que o Guerreiro Ramos aponta para a gente do negro como lugar, nos informa a necessidade de construirmos outros horizontes de sentido. O último dado que o Guerreiro Ramos coloca, que é um dado extremamente polêmico, que é o dado da identidade, que ele vai lembrar que expressa a atenção de como nós nos identificamos e como os outros nos veem. E aí, quando chega um dado problemático, porque grupos falsamente progressistas vão afirmar que o movimento negro é um movimento identitário. A identidade ela está composta na gramática política do movimento negro. Mas o movimento negro não é um movimento identitário, porque ele pauta, na sua gramática política, um enfrentamento ao genocídio, o enfrentamento ao epistemicídio, ou seja, a destruição de formas de conhecimento, o enfrentamento ao ecocídio, ou seja, a destruição de ambientes sociais negros ou ambientes diaspóricos, ou seja, os lugares de memória que nos conectam com o mundo africano que foi transposto para cá. Esses mundos, no plural, africanos que nos foram transpostos para cá, estão cada vez mais sendo pautados na luta política do movimento negro, envolvendo o pensamento, o enfrentamento às políticas de reparação. Políticas de reparação que o Estado brasileiro historicamente se recusou a debater. Ou seja, não só pensarmos ações afirmativas, mas também pensarmos políticas de reparação. E aí, para que a gente possa encerrar e a gente oferecer elementos para a gente ir para o debate, passamos a verificar que o racismo brasileiro ele busca estabelecer dispositivos de despotencializar modo de ser, existir, modo de estar negro. Ele passa, então, o racismo, é importante isso dizer isso, ele não é, para usar uma metáfora dos psicanalistas, ele não é uma questão de ato falho. O racismo ele é um padrão de poder que define uma hierarquia do humano. E ao definir uma hierarquia do humano, ele define também uma hierarquia da espacialidade desses humanos. Ele, portanto, ele age no campo das
representações, age no campo das identidades e age no campo das memórias. E aí, o que eu quero dizer com isso? O racismo ele age no campo das representações, age no campo das identidades e age no campo das memórias. Os estudiosos de memória, como Maurice Rosbach, vão lembrar que memória é uma construção social. Por ser uma construção social, ela envolve sempre aquilo que nós escolhemos lembrar do passado. Se nós escolhemos, vai lembrar Maurice Rosbach, tá? Significa que toda a memória está envolvida em relações de poder. Se ela está envolvida em relações de poder, nós escolhemos o que queremos lembrar. Então, a gente passa a verificar, historicamente, as instituições brasileiras têm constituído uma política de esquecimento do genocídio histórico contra a população negra. E lembremos que a ONU já reconhece genocídio como um elemento que é central para construir políticas de reparação. Vemos aí as inúmeras iniciativas de comissões de verdade, não só da ditadura civil-militar, mas também de comissão da verdade da escravidão, e que são cada vez mais combatidas por grupos que cultivam a cultura do ódio, grupos fascistas. Então passamos a ver que a busca de construção de uma política de esquecimento. E a memória é uma forma de subjetivação, isto é, uma forma de definir aquilo que nós somos. Então, a luta hoje, e aí é uma coisa que eu tenho nas minhas pesquisas percebido, a luta do movimento negro tem sido constituída como uma luta política de memória. A luta no enfrentamento ao genocídio negro tem se constituído como uma política de memória. Vide os trabalhos que têm se constituído pela Gisele Rosentino, pelos trabalhos lá do Francesc Goulart, pensando políticas de memória. Vide o trabalho que as mães que têm seus filhos mortos pelas ações do Estado, elas buscam afirmar uma política de memória não só dos seus filhos, mas uma política de memória desse Estado que tem historicamente nos violentado. E aí isso também nos coloca a necessidade de pensarmos como também se tem se constituído uma política de contra-representações. E aí, quando eu digo construir uma política de contra-representações, isso coloca a necessidade de percebermos como os lugares que vivem majoritariamente a população negra são representados. Geralmente são espaços marcados pelo estigma, geralmente são espaços silenciados, subalternizados, então são espaços onde se define uma política de matabilidade como um elemento aceitável nas instituições de segurança da polícia, por exemplo. Então, essa luta contra essas representações nos convoca a pensar como a luta do movimento negro ela é muito além da pauta identitária. A identidade é um dos elementos da gramática política do movimento negro, mas não é o único. Aí, quando eu digo a identidade, e eu fecho a minha fala, eu quero dizer o seguinte, porque se tudo aquilo que foi sendo posto como relacionado ao negro, ou relacionado ao mundo negro, ao mundo africano, ao mundo diaspórico, como práticas demoníacas, coisa ruim, quem é que quer se identificar com isso? Então, construir políticas aí que repensem, tá, a forma de como foi sendo construída a ideia do negro, significa também o quê? Uma política que nos recria, nos religa a nossa história. E aí cria enfrentamentos ao problema espacial construído pela branquitude. E aí, quando eu digo enfrentamentos, nos coloca nos projetos, as inscrições, as outras trajetórias. Quando eu digo projetos, eu estou dizendo o seguinte: pensarmos ao longo da história das lutas negras os projetos de sociedades que estavam sendo desenhados, que foram abortados, que foram silenciados,
Então, a gente pensando, por exemplo, a história de João Cândido, é a história de um outro projeto de sociedade. Um projeto de sociedade que não lutava apenas contra a chibata, lutava por melhores salários, lutava por dignidade no trabalho, contra chefes opressivos. Ou seja, a memória de João Cândido ainda é um elemento estruturante da nossa sociedade. Quando falamos de Rayane Zingamande, nós estamos falando de uma memória que foi sendo apagada de uma mulher negra que lutava contra o colonialismo e derrotou o colonialismo. Quando nós estamos falando de uma memória da Revolução Haitiana, e aí eu termino com a Revolução Haitiana, nós estamos falando na revolução mais importante da história da humanidade. Isto é, uma revolução que pega os primados da dita Revolução Francesa, isto é, igualdade, liberdade e fraternidade. E tinha um quarto, que era a junção desses três, que era a busca da felicidade. Só que igualdade significa que a cor da minha pele não vai me fazer nem superior e nem inferior a você. Liberdade significa que é fim da escravidão. E fraternidade, ainda vamos tentar criar relações fraternas. Ou seja, a Revolução Haitiana foi muito mais profunda do que a Revolução Francesa. A Revolução Haitiana nos convoca a pensar a ideia de democracia e que pensa os negros, pensa a totalidade da sociedade. E vemos esse projeto silenciado. Então, o combate ao racismo significa a necessidade de combater as múltiplas opressões que o racismo se articula. E aí eu fecho a minha fala lembrando aqui Nelson Mandela. Tá? Nelson Mandela dizia, ninguém nasce racista. A gente aprende a ser racista. Se a gente aprendeu a ser racista, a gente pode desaprender. Obrigado, gente. Obrigado, Denilson, você. A excelente aula. Caramba, já tem perguntas aqui, já estão pulando algumas perguntas. Mas eu vou fazer alguns apontamentos, antes de passar para as primeiras perguntas, né, sobre a partir da sua fala. Principalmente uma questão, né, que eu acho que você a tua fala passou por isso, né? Então, eu peço para dar uma retomada, que seria das metamorfoses que o racismo opera, né? Buscando essa perpetuação, né? Em cada momento ele se dá de uma maneira. Então, eu peguei aqui na tese da Juliana Moreira Estreva, na dissertação Objetificação Colonial dos Corpos Negros, uma leitura descolonial e Foucaultiana do extermínio negro no Brasil, né? A autora aponta que a objetificação do corpo negro, que é o não reconhecimento de sua humanidade, questões que você também expôs, abre o caminho para a naturalização da violência de Estado direcionada contra os corpos negros no Brasil. E que o processo de objetificação é antigo, e que esse enraizamento, essa naturalização vem desde o período colonial, mostrando a objetificação do corpo negro e a sua invisibilização, tanto no período escravista como no abolicionista, no movimento abolicionista. Tepois, no período pós-abolição, por meio do projeto de embranquecimento do racismo científico e da democracia, e da teoria da democracia, entre aspas, racial, né? Contemporaneamente, a autora coloca o auto de resistência como prática de racismo de Estado, em uma ressignificação da manutenção do sistema escravista na sociedade atual. Então, poderia desenvolver, você já falou bastante, mas desenvolver mais sobre essas formas do que o racismo vai se metamorfoseando socialmente? Desenvolvo sim, tá? André, você quer que eu responda agora ou você quer que vai fazer um bloco de perguntas? Posso responder agora, se quiser. Então vamos lá, tem as questões que estão aqui. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Mas se você quiser, eu posso responder agora. Se quiser, eu acho que as perguntas elas se entrelaçam, né?
Sim, A partir daí tem da perpetuação, mudando mais para ficar no mesmo lugar do racismo, e aí a equipe GL Dom Bosco poderia explicar melhor como o racismo, não como um ato falho, né, aquelas boas falas, não, eu tenho um amigo negro, sim, ele é muito meu amigo, é negro, mas é muito meu amigo, aquelas, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Pelo menos é o meu entendimento da pergunta, né? É, o Lucas Moleirinho pergunta: Denilson, como ter uma luta antirracista global, tendo em vista que em diferentes regiões do mundo houveram processos específicos de racismo constituídos através de suas histórias locais? Então, vamos para esse primeiro bloco, por favor. ok. Primeiramente, obrigado pelas perguntas bastante difíceis e complexas. Eu vou tentar aqui oferecer alguns elementos para a gente refletir, tá bom? André, vou começar por você acerca das metamorfoses do racismo. Tá? Quando a gente foi, aí, a gente já está há algum tempo, quando eu digo a gente, porque você pensa coletivamente, enquanto grupo de pesquisa, enquanto integrante do movimento negro brasileiro, basicamente nós, lá no 20, da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, hoje também no Instituto Buzios, quando a gente vai pensar ao longo da história brasileira, nós vamos percebermos que o racismo ele foi se adaptando às condições políticas que se colocavam. Tá? Tem uma coisa que o Fernando Brodel dizia, tá? E uma das características do capitalismo, duas características, na verdade, que ele aponta, tá? É a sua intensa capacidade de mudança e a sua intensa capacidade de adaptação. Se nós estamos entendendo que o racismo ele é uma das engrenagens estruturais e estruturantes do capitalismo, tá? O racismo, portanto, também ele vai mudando para continuar um projeto de dominação. E quando eu digo continuar um projeto de dominação, é importante não só percebermos essas transformações, mas também percebermos o quanto elementos do passado muito longínquo permanecem. Deixa eu dar um exemplo particular para você. Tá? No contexto do período medieval europeu, tá? Se difundia muito os primados do cristianismo, e nesses primados do cristianismo se produzia uma leitura acerca do mundo, isso no livro de Gênesis. Nessa leitura do mundo, definia o seguinte: o mundo teria sido habitado pelos filhos de Noé. Então, Noé teria tido 3 filhos, Javé, Cã e Sem. Javé, os descendentes de Javé teriam habitado a Europa, os descendentes de Sem teriam habitado a Ásia, os descendentes de Cã, aí existe uma polêmica que seria o Oriente Médio ou a África, mas a maioria dos estudos dizem que teria habitado a África. Cã, segundo está lá no livro de Gênesis, tá? Cã teria visto seu pai embriagado e nu e teria zombado de seu pai. E, posteriormente, quando Noé soube que seu filho teria zombado, Noé teria amaldiçoado Cã e os seus descendentes. O cristianismo pega esse ideário para legitimar e justificar, tá, a escravidão. Então, a escravidão é para salvação desses povos amaldiçoados. Aí você vai falar o seguinte: Denilson, isso é uma coisa lá do passado, o cristianismo católico se renovou, ainda existem muitos problemas, né? Mas se você pegar recentemente, digo recentemente, eu me recordo que eu isso em sala de aula, alunos me mandando mensagem de congressistas brasileiros, tá? Defendendo a ideia de que congressistas que têm uma relação direta com religiões de matriz, religiões fundamentalistas evangélicas,
defendendo a tese de que os problemas da África não derivam do imperialismo, derivam de que são povos amaldiçoados. Então, as igrejas fundamentalistas precisam ir em direção à África para evangelizar. E se você verificar, isso tem acontecido vários problemas de igrejas brasileiras, tá, na África. Especialmente em Angola, tem gerado vários conflitos com o governo angolano. Tá? Então, você passa a verificar, ou seja, uma coisa lá da Idade Média Europeia persiste até o dia de hoje. Então, só que foi sendo que readaptado. E a gente passa a verificar que essas metamorfoses do racismo está diretamente relacionado também pelas metamorfoses das suas diferentes estruturas, ou seja, a estrutura política, a estrutura econômica, a estrutura da produção do conhecimento, a estrutura das mentalidades. Então, vamos ser mais precisos. Quando eu falo estrutura da produção do conhecimento, tá? Pergunto às pessoas que estão aqui nos ouvindo, tá? Vamos pensar o mediador do conhecimento. Mediador, estou falando professor, tá? Quantos professores negros vocês tiveram na universidade? Quantos intelectuais negros vocês leram na universidade? Quantas intelectuais mulheres vocês leram na universidade? Então a gente passa a começar a verificar aí que, olha, existe um conhecimento. Quantos intelectuais vocês leram da África? Então essas perguntas já nos convocam a pensar que essas metamorfoses, elas também revelam o quê? O quanto a estrutura econômica foi se produzindo para garantir, vou usar a metáfora dos liberais, que silenciam sobre isso, tá? A riqueza das nações, ou seja, Adam Smith, a riqueza das nações se constituiu a partir de corpos negros escravizados para gerar o projeto liberal. Ashra Bembe mostra isso. Ou seja, todo o discurso lá de liberdade que o liberalismo está colocando é liberdade para branco. Todo o discurso lá que eles estão falando de ausência de intervenção do Estado, mas que garante uma ordem racial. Isso vai ser reconfigurado novamente no neoliberalismo. Então a gente passa a verificar que esse processo de desumanização, ou seja, desumanizar é você não reconhecer o outro, você reconhecer o outro quanto vazio de humanidade, para usar aqui Ashla Bender. Tá? Esse vazio de humanidade, o outro não me causa comoção. Eu me recordo, só para dar um exemplo prático, alguns anos atrás, especialmente no conflito na Síria, teve uma leva grande de imigração da Síria para vários países europeus. E nessa leva grande de imigração da Síria, aconteceu um caso que gerou uma comoção internacional e vários chefes de estados começaram a sentar para discutir, chefes dos principais estados do mundo, acerca de como precisamos enfrentar as desigualdades e os conflitos no mundo. Foi um caso de um menininho que foi encontrado, um menino mais ou menos em torno de uns 5, 6 anos, foi encontrado morto numa praia, se não me engano, na Itália. Esse menininho que foi encontrado morto com o rosto na areia, tá? Ele era facilmente classificado aqui no Brasil ou no mundo como branco. Milhares de menininhos negros morrem tentando, junto com seus familiares, atravessar o Mediterrâneo e ir em direção à Europa. E isso não gera comoção social. Historicamente, há dados, a Anistia Internacional tem apresentado esses dados anualmente. O Atlas da Violência tem mostrado dados anualmente de morte de jovens negros. E isso não causa comoção, nem mesmo quando morre aos milhões. Então, o racismo ele é um padrão de poder. E aí, o que quer dizer com isso, um padrão de poder? E aí precisamos diferenciar racismo, preconceito e discriminação. São irmãs gêmeas siamesas, mas não é a mesma coisa. Para lembrar que é Cardoso de Oliveira. Tá? O que quer dizer com isso o preconceito? O próprio termo já nos oferece a sua definição. Um conceito construído previamente, ou seja, você vai ter a ideia do outro antes de saber conhecer o outro. Tá?
O que é a discriminação? É a externalização desse preconceito. O racismo, portanto, ele junta tudo isso e define instituições, e cria instituições, ele cria valores, mentalidades, ideias de mundo. Então, quando você faz a pergunta sobre a questão do auto de resistência, convoca para a gente a pensar o quanto esses autos de resistência eles redefinem o negro como um problema espacial. Ou seja, você está fora do lugar que ele foi colocado para você estar. Ponha-se no seu devido lugar. Ou seja submisso. Não seja um negro revoltado. Mesmo que você quer respirar, lembremos aqui de George Floyd, mas lembremos os centenas, milhares de casos que estão acontecendo em Manguinhos, Maré, Nova Holanda, no Rio de Janeiro, só para lembrar aqui de algumas favelas aqui do Rio de Janeiro. Eu não consigo respirar, como George Floyd dizia. Nós estamos vivendo isso também de um garoto que também foi sufocado num supermercado aqui no Rio de Janeiro. Mas não virou repercussão internacional, como o caso de George Floyd. Então a gente passa a verificar aí, tá? E aí tentando articular com o Lucas, Lucas Portugal, Lucas, meu aluno, que a luta antirracista ela é uma luta plural, envolve múltiplas escalas do agir político. Ela envolve a descolonização do saber, envolve a destruição de instituições que foram estruturantes e que se beneficiaram e continuam se beneficiando de uma sociedade racista e que se beneficiaram no passado. O exemplo bem interessante que aconteceu agora recentemente na cidade de Bristol, na Inglaterra, foi quando passou a se discutir, peraí, isso no mundo, nós estamos homenageando um escravocrata, ou seja, nós estamos homenageando uma pessoa que mandava escravizar pessoas, ou seja, uma pessoa que mandava estuprar mulheres negras ou que estuprava mulheres negras no período colonial. Porque fala-se muito, o Brasil é um país misturado. Essa mistura surgiu do estupro. Sim. E aí, para terminar, muito o racismo ele constrói uma mentalidade. Então, se a gente quer realmente enfrentar isso, a gente precisa retirar essa mentalidade que nos formou. Fecho aqui. Obrigado, gente. Vamos lá, Denilson. Tem muitas perguntas aqui, né? As perguntas estão pipocando aqui no chat. Mas antes das perguntas, né? Eu acho que uma síntese dessa tua resposta, desse primeiro bloco, é uma parte do título do nosso curso, desse nosso 5º curso, né? Então, eu acho que você fez uma genealogia aí da construção do racismo. Então eu vou pegar agora um pouco da segunda parte do curso, né? Do título do curso, a luta antirracista. Então, das várias partes da luta antirracista, né? Então eu vou, como você falou, que nós escolhemos a partir de um pesquisador, que nós escolhemos o que nos lembrar. Então agora eu quero lembrar, e aí coloca aí, Emerson, por favor, na tela, tá? Que está acontecendo paralelamente aqui a nossa aula. Então eu convido a todos e a todas e a todes para, depois da nossa aula, entrar no Sarau Quilombista do IPEAFRO, Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, homenageando o poeta Abdias do Nascimento. Olorum mandou chamar, quando o maior poeta da atualidade, Carlos Assunção, de 97 anos, soma a sua fala a de Laísa Griot, de 9 anos, são os atabaques que rufam. As vozes insurgentes dos maiores autores e autoras da afrocontemporaneidade fazem chegança.
Sob o olhar libertador de Abdias do Nascimento, o griot, hoje tem revolução. Vem pra roda e grave na memória. Tá? O sarau será apresentado no Instagram do IPAfro. O link vai aparecer aí no nosso chat. Tá ok? Então, fechando a nossa aula aqui, a gente tem mais uma rodada de perguntas. E dependendo, a gente faz mais uma rodada para fechar. E depois vamos todos ao sarau quilombista do IPAfro. Então, Denilson, vamos aqui às perguntas. Deixa eu pegar aqui no celular. A Monique Portela. Temos a Lei de Equidade Racial, a Lei 10.669/03, mas aplicarmos na prática, junto às unidades de educação, por exemplo, ou como pauta dos prefeitáveis e governantes, ainda é um desafio. Como agir? Vamos à pergunta do Aderaldo, nosso amigo Aderaldo, professor aqui do curso também, nosso colega aí de luta aí, servidor aqui nosso do Degase também, um dos idealizadores do NEAB. Denilson, desenvolve o argumento de Guerreiro Ramos sobre o branco como problema. O Raul pergunta, Raul Japiaçu, como o senhor analisa a importância dos votos dos negros e latinos nos Estados Unidos como decisório nas eleições, ao derrotar uma política de Estado racista, ao derrotar uma política de Estado racista? O senhor verifica esse fato como paradigmático? Vamos fechar nessas três. Tem mais perguntas, tá? Tem a Viviane Rezende Prates, que a gente vai fazer essa pergunta, Viviane, na nossa próxima rodada, tá ok? E algumas outras questões. Fechamos aqui as perguntas para o terceiro e último bloco, tá? Tem essa do segundo e as do terceiro bloco já foram encaminhadas aqui. Vamos lá, Denilson. Ótimo. Vou tentar aqui oferecer reflexões, né? São perguntas complexas, não sei se eu vou conseguir respondê-las, tá bom? Da Monique. Monique, é importante lembrarmos que os temas da Lei 10.639 já estão sendo pautados pelo movimento negro há mais de 80 anos. Então, se você pegar as atas da Frente Negra Brasileira, você vai encontrar lá a tema da Lei 10.639, ou seja, a luta pela obrigatoriedade do ensino de África nos bancos escolares, na Frente Negra Brasileira dos anos 30. Você vai pegar o Congresso Negro lá, organizado pelo Abdias, ou o Teatro Experimental do Negro, você vai encontrar lá também temas que envolvem a Lei 10.639. Então, a luta do movimento negro, tá, não é uma luta para os negros apenas, é uma luta de enfrentamento a todas as formas de opressão. Você verificar, o movimento negro tem pautado as ações afirmativas há séculos. E quando elas começam a ser implementadas no Brasil, vamos verificar o quanto esse tema, pautado pelo movimento negro, começa a ser mobilizado por diferentes grupos silenciados e subalternizados, como as populações originárias, que eurocentricamente são chamadas de indígenas, ou com os brancos pobres que estudam em escola pública, ou estudantes de escola pública. Ou seja, a luta do movimento negro é uma luta por uma sociedade, um outro projeto de sociedade. Pensar o enfrentamento a aplicação da Lei 10.639, a primeira coisa a gente precisa lembrar que ela é lei. Tá? É uma lei que tem mais de 2003, ou seja, ela tem 17 anos. Uma lei que tem 17 anos e você ainda verifica que ainda ela não é cumprida. Então precisamos, tá, aqui reforçar juntamente com a luta, especialmente do campo do direito, da parte do pessoal do movimento do campo do direito, para que pressione que essa lei seja cumprida. Ou seja, nós estamos vendo aí advogados do movimento negro pautando assim, essa escola cumpre a lei. Agora, nas eleições municipais, os prefeitos que estão sendo eleitos estão cumprindo a lei? Se não está cumprindo a lei, nós precisamos criar ações para a penalização desses governos, porque isso é uma lei. E aí isso envolve o quê? Mudanças de mentalidades. E aí isso convoca aqui pensar a pergunta do Gil. Tá? Aí quando digo a pergunta do Gil, quando ele fala para a gente da questão lá
Guerreiro Ramos já estava lá já há mais de 70 anos atrás, já falando para a gente da necessidade dos brancos se pensarem. Porque discutir questão racial não é coisa de negro. Assim como discutir questão de gênero não é coisa de mulheres. Assim como discutir questão LGBTQI+, não é coisa da população LGBTQI+, é coisa de toda a sociedade. E os brancos precisam aí não só se discutir, mas discutir os benefícios, os privilégios que ganham, que acumularam e que lhe permitiram ter um tipo de uso, apropriação distinta do espaço dos negros. E aí, quando o Guerreiro Ramos falava a ideia de que é necessário inverter a coisa, não é o negro, não vamos falar do problema negro, não vamos falar do problema branco. Quem está inventando isso são os brancos. Quem está inventando essa ideia do medo branco, do medo sobre os negros, são os brancos. Então, os brancos que precisam se discutirem. Porque eu quero ir para a praia. O que são os rolezinhos aqui? Eu quero ir para a praia para fazer o quê? Para ir para a praia. Isso gera, aqui no Rio de Janeiro, todo verão vira questão de segurança. Então, isso é um problema. Os negros têm um problema? Não, quem tem é os brancos que acham que os negros indo para a praia é um problema. Os brancos precisam construir esse debate entre eles. E aí, isso coloca um elemento que aqui no Brasil o Raul apresentou para a gente, que é bastante... O movimento negro, a Abdias já estava colocando isso, ou já nos anos 70, a ideia de construção de um sentido comunitário na mudança das representações, nas representações políticas. Que a gente verifica o quanto ainda é um elemento bem tenso na sociedade brasileira. Porque quando eu digo bem tenso, e aqui queria lembrar Neuza Souza Santos, tá? A psicanalista Neuza Souza Santos, tá? No seu livro Tornar-se Negro. Tá? Você pode ter a pele escura, mas você não é negro, você não tem a consciência acerca de uma comunidade histórica que foi sequestrada, violentada e marcada por inúmeras opressões. Tornar-se negro significa a tomada de consciência dessas violências históricas e o enfrentamento a essas violências. Porque uma das marcas do racismo brasileiro, significa produzir servos voluntários, para lembrar que Etienne Laboissy. O que significa servos voluntários? São oprimidos que odeiam outros oprimidos e que amam o opressor. Esses oprimidos que odeiam outros oprimidos e que amam o opressor é a marca de uma mentalidade que se vê como um negro. Não sou negro. Ou, para lembrar aqui, Racionais MCs, ser um negro tipo ar custa caro. Eu quero ser branco. Porque esse é o destino do negro. A gente vê aqui várias produções sendo feitas sobre isso. O filme Menino 23 fala muito sobre isso. E aí isso interfere na forma de como nós vemos nossa representação política. E aí, quando digo representação política, eu acho que envolve, sim, a dinâmica do fenótipo, de pensarmos pessoas negras na representação política, mas só que quando falamos de pessoas negras, nós estamos falando de uma pluralidade. Tem negros de pele clara, negros que às vezes têm pele escura e não se veem como negros. Acho que eu não preciso dar os exemplos aqui dessas figuras que são às vezes execráveis, mas que estão ao lado da dominação. Ou seja, é a herança dos antigos capitães do mar, que nunca foi eliminado. Por isso que quando a Inoki Hanna, eu fecho com isso, dizia que terminamos o colonialismo, mas a colonialidade permanece, ou seja, nós nunca combatemos as heranças do capitão do mato, nós não combatemos essas divisões. Portanto, ainda temos dificuldade em pensarmos uma política. Estamos em direção, especialmente com um movimento de criar votos negros votando nos negros, ou votando em pautas raciais. Mas acho que a gente precisa construir maiores
enfrentamentos. Obrigado, Denilson. Então, um aviso, um recado aos alunos e às alunas do curso. Amanhã eu vou postar no Google Classroom, né, uma atividade de construção de texto no Laboratório da Palavra sobre a aula de hoje. Tá? A informação chegará pelo seu e-mail, mas de qualquer maneira entra amanhã ou no sábado que a atividade vai estar lá. Tá? Então vamos lá. Denilson, a Viviane fez uma questão, levantou uma questão. A Viviane Rezende Prates, a Janaína Castro, ela desenvolveu, né? Então, e aí depois voltou. Então vou juntar as duas falas, tanto de Viviane quanto de Janaína, e te colocar como a primeira questão. Viviane diz o seguinte: sempre me fiz esta pergunta na minha trajetória acadêmica: onde estão os negros? E entra Janaína complementando: as escolas e os livros não ensinam a importância e a contribuição dos negros na construção da sociedade. A referência era sempre negativa. Então, vamos lá, mais uma questão. E aí a Janaína Castro também fala: o sistema de ensino é terrível, meu amigo. Eu falo a partir, né? O Elian, excelente tema abordado de forma magnífica. E uma pergunta da Monique para a gente fechar: o racismo é estrutural. Ele está subjetivo na mídia, nas relações sociais e as questões sociais. No Brasil, por não ter grupo racista assumido, vivemos a falsa democracia racial que mata preto diariamente. Tá? Essas são as questões para a gente fechar a nossa aula e o nosso encontro hoje, Denilson. Agora é contigo. Obrigado, André. Nossa, perguntas complexas, difíceis. Mas vamos lá. Vou começar pela aquela junção que você falou da Viviane com a Janaína. Viviane, acho que... vou tentar, Viviane e Janaína, tá? O sistema educacional aí é terrível para quem luta contra o racismo, mas ele é extremamente eficaz para a dominação. Tá? Quando eu digo ele é eficaz, ele é exatamente um sistema que busca produzir alienação de si. É um sistema que busca não representar a pluralidade das lutas políticas no Brasil. E aí passamos a verificar, quando o movimento negro, especialmente nos anos 70, ele elege a educação como um dos seus focos de ação, tá? Final dos anos 70, início dos anos 80, a educação passa a ser eleita como um dos focos de ação do movimento negro, tanto o movimento negro mais institucional quanto as entidades do movimento negro mais institucional quanto as entidades não institucionais. A gente começa a verificar o quanto isso começou a gerar um mal-estar, tá? Um mal-estar da branquitude. Por que um mal-estar da branquitude? Porque isso começa a incomodar as leituras de mundo. Eu sempre dou um exemplo sobre ensino de África. Eu dou há alguns anos, já quase uma década, mais de uma década, dou aula sobre África na universidade. E quando você falava nos anos 2000, por exemplo, era muito, e até os dias de hoje, é muito difundido o debate sobre globalização. Muito difundido. Entendeu? E aí, ao falar sobre globalização, falar sobre cada vez mais o mundo se globalizando, se transformando, mas o continente que tem o maior número de estados nacionais, que é o continente africano, é silenciado. Então, você está fazendo uma leitura capenga sobre o mundo. E se você pegar, por exemplo, esses aparatos técnicos, científicos, informacionais que nós estamos usando hoje, por exemplo, aqui eu estou falando com vocês de um celular, tá? Ou tem gente me vendo aqui pelo computador, tá? O mineral que é feito isso, tá? Chama-se coltan. Tá? As maiores reservas do mundo, a maior reserva do mundo do coltan estão na atual República Democrática do Congo, onde tem vários conflitos lá com fábricas internacionais, porque o coltan é um mineral extremamente caro, mais caro, uma grama do coltan é mais caro que uma grama do ouro, e
ele foi central para a atual revolução técnico-científica e informacional. Ou seja, a África está no centro do mundo e a gente continua silenciando. Os intelectuais africanos têm produzido um conhecimento extremamente interessante e sofisticado sobre o mundo que nós vivemos. E a gente continua silenciando, a gente não quer ver. E esse atual período técnico-científico nos permite isso. Tá? Hoje, e isso é uma coisa que veio e não tem mais mudança. Por isso que tanto incomoda. Discutir questão racial na escola, tá? Significa discutir violência, significa discutir opressão, o combate à violência, o combate à opressão. Significa combate a privilégios. Significa a redefinição da nossa história. Significa construirmos um enfrentamento direto com políticas de reparação. E aí, quando eu digo políticas de reparação, foram violências que nunca vão ser sanadas. Mas a gente precisa fazer o esforço de pensar reparações. E aí a gente passa a verificar o quanto a academia ela tem enorme dificuldade sobre isso. Eu gosto de lembrar que Mogobo Ramose, um cientista político e filósofo sul-africano, que lembra que universalidade vem de universal, que significa uma versão. A academia é a afirmadora de uma versão. Mogobo Ramose fala, então precisamos falar de uma pluriversalidade. Precisamos falar de várias versões. Isso veio para ficar. Veio para ficar e cada vez mais a academia precisa ser destruída para ser reconstruída. Destruída esse modelo eurocêntrico. Destruída esse modelo colonial. Destruída esse modelo elitista. A academia precisa ser plural. A academia precisa trazer outras vozes, outros horizontes de sentido, outros estudiosos. A gente precisa provocar os professores e dizer, peraí, cadê as mulheres aqui? A gente vai fazer um curso que não tem nenhuma mulher na nossa bibliografia, cadê os negros? Não tem, será que nem tem nenhum estudioso africano falando sobre esse tema? Então isso nos convoca a pensar o quanto, tá, o racismo ele não está apenas naquele momento do embate, tá? Apenas. Ele está no momento quando ele vai garantindo uma normalidade, tá? Um padrão de normalidade, lembra o Silvio Almeida, tá? Esse padrão de normalidade. É assim, não discute não, vai ser sempre assim. É natural que a gente nunca mude. Essa ideia de natural é socialmente construída. E aí também significa que a gente precisa se balançar com alguns discursos de que o racismo, eu acho que eu sempre tomo um cuidado com essa ideia, porque às vezes as pessoas, Audre Lorde fala assim, não podemos fazer hierarquia de opressão. Não existe opressão mais importante do que outra. Toda opressão é uma opressão. Então, a opressão racial nos Estados Unidos não é mais importante que a opressão racial no Brasil. Toda opressão é uma opressão. E quando a gente passa a pegar essa ideia, a gente começa a verificar assim, cara, peraí. Sim, a gente começa a verificar, existe no Brasil, infelizmente, grupos declaradamente racistas. Basta verificarmos grupos que atacam terreiros de Umbanda e de Candomblé. Grupos que fazem boicote a professores que querem discutir, por exemplo, história da África nas escolas. Pode, por exemplo, eu dou aula na minha universidade, dou aula sobre islamismo, dou aula de judaísmo, para falar exatamente do mundo do Oriente Médio. Mas não, agora você pode falar disso, mas não pode falar sobre candomblé. O candomblé tem uma comunidade epistêmica que tem muito a nos oferecer. Quando digo uma comunidade epistêmica que tem muito a nos oferecer, Muniz Sodré fala isso. Muniz Sodré fala que são religiões por excelência ecológicas. O candomblé é uma religião por excelência ecológica, isto é, ela não destrói a natureza. Destruir a natureza significa destruir o princípio do divino. Então, não vou poluir o rio, porque ali está um princípio do divino. Eu não vou destruir a mata, porque ali está o princípio do divino.
Eu não vou destruir a pedreira, porque ali está um princípio do divino. Olha que elemento interessantíssimo de ecologia a nos ensinar. Só que as pessoas continuam pegando lá, ecologia, reduzir, reutilizar, reciclar. O candomblé é muito mais sofisticado, o conhecimento ecológico do candomblé é muito mais sofisticado. E aí a gente precisa cada vez mais enfrentarmos esse racismo cultural religioso que tem atacado religiões, que tem diariamente, em programas de rádio e TV, em canais de TV no Brasil, falando, demonizando religiões de matriz africana e estimulando o ataque. Ou, cada vez mais, a violência das operações policiais que tem exterminado os jovens negros. E aí, eu termino lembrando aqui Maria Bethânia, é difícil olhar e ver. Tem gente que olha, mas não enxerga. Ou seja, os jovens negros estão sendo mortos de forma violenta e a gente continua dizendo que a gente não é racista. Obrigado, gente. Denilson, gostaria de agradecer pela extraordinária aula, por estar aqui conosco hoje. Né? Então, infelizmente, o meu papel, por vezes, é esse papel chato de tá dando toque que o tempo está chegando e a gente está no finalzinho. Tá bom? Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, é uma aula maravilhosa. Agora, as suas considerações finais. Tá? E depois, pessoal, os alunos do curso tem um toque aqui, tem uns detalhes aqui para falar sobre o curso. Tá? Então, o Denilson faz as considerações finais, depois volta para dar esse toque do curso e fechar a nossa aula de hoje. Obrigadíssimo, meu caro Denilson. Eu que agradeço Alexandre, André, perdão. Agradecer a todo mundo que está aqui por trás, que o pessoal não está vendo, tá? Que está por trás aqui, nos permitindo criar infraestrutura, o Emerson, todo o pessoal do Degase. Tá? Agradeço o Gil pelo convite, agradeço as pessoas que estão aqui nos ouvindo, com as perguntas que nos fizeram. Entendo que isso precisa se tornar um debate diário, intenso, em todas as esferas e cotidianas que nós estamos. Ou seja, nas igrejas, nos templos, precisa ser um debate nos grupos que você frequenta, e não precisa ser, e isso é extremamente importante, achar que a gente temos que os negros os negros não vão nos ensinar nada. Os brancos sabem quais são os problemas. É como a gente falar sobre o machismo. Não, eu quero aprender com as mulheres. Os homens sabem qual é o problema. Eles precisam se desconstruir. E o processo de desconstrução significa um processo de romper com privilégios. Romper com elementos que nos beneficiam. E isso nos convoca a pensar outros horizontes de sociedade. Por isso que eu ressalto a necessidade de a gente olhar das experiências que foram sendo gestadas no passado, algumas experiências interessantes, algumas experiências que estão sendo gestadas no presente, em diferentes partes de luta contra o racismo. E aí, essas experiências nos convidam a pensar que a luta envolve tanto curto prazo, mudanças no curto prazo, tanto mudanças no médio prazo, quanto mudanças no longo prazo. Acho que temos condições de criarmos essas transformações. E eu queria agradecer a todos por essa tarde de diálogo. Obrigado a todos e a todas e a todos. Valeu, Denilson. Gostaria também de agradecer a todos os alunos, as alunas e quem não é aluna, quem não está inscrito também, que nos acompanhou até agora. Né? E na próxima quinta-feira, dia 26, receberemos como professora aqui a assistente social do Degase, Fernanda Soares, na aula Maternidades, Feminismos e Questão Racial, análises e reflexões sobre potencialidades e vulnerabilidades nas trajetórias das mulheres negras. Tá?
Eu desejo a todos e a todas um 20 de novembro com equidade de oportunidades e com luta antirracista. Muito obrigado. Até quinta-feira.